Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse humilde canal. Meu nome é Marcos Alves Fernandes e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a noção de conceito. É importante, em primeiro lugar, afirmar que o termo conceito é muito mais comum e abrangente, pois atua em nossas vidas tanto na esfera consciente quanto inconsciente. Um bom exemplo é a percepção conceitual acerca das cores. O melhor exemplo é a cor azul, que de imediato nós já associamos ao céu e ao oceano. Mas nem sempre foi assim. Os primeiros seres humanos, que aparentemente eram daltônicos e só conseguiam reconhecer o preto, branco, vermelho e posteriormente o amarelo e o verde, eram incapazes de perceber a cor azul. Como resultado, os primeiros humanos, sem esse conceito da cor azul, simplesmente não tinham palavras para descrevê-la. Isso até se reflete na literatura, principalmente na literatura antiga, principalmente como no caso da Odisseia de Homero, que descreve o oceano como um mar vermelho vinho. O azul foi, enfim, decodificado e produzido pelos antigos egípcios, que eram provavelmente a sociedade humana mais avançada daquele período. Eles descobriram como criar o pigmento permanente que eles usavam para artes decorativas. Portanto, o azul, vejam, o azul teve que passar por um processo necessário de criação de um conceito para interpretar um fenômeno. E os egípcios foram, evidentemente, o povo mais eficaz, pois tinha, assim, um grande desenvolvimento. Por exemplo, o pão também advindo das experiências que os egípcios faziam, né? Experiências provavelmente místicas, né? Que eram uma tendência daquele povo, que provavelmente haviam percebido, mas encontrava-se naturalizada, portanto não decodificada. É a partir do processo de inteligência, pensamento e palavra que cria-se conceitos, que, de acordo com Byung-Chul Han, em um texto voltado para a interpretação das Big Data, em que aponta a relevância do conceito enquanto conceito. O Byung-Chul Han salienta: o conceito é imanente às coisas mesmas. Por ele, as coisas são o que são, e conceituar um objeto significa, por isso, ser consciente de seu conceito. Desta forma, uma das principais contribuições do conceito é dar consciência à existência imanente das coisas, sejam elas abstratas ou sejam elas concretas. O termo conceito tem origem no latim conceptus, do verbo concipere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Na linguagem natural existe uma polissemia e uma ambiguidade, pois o termo é utilizado com diferentes acepções, podendo significar noção, juízo, opinião, ideia ou pensamento. Veja o caráter polissêmico da noção conceito. No dicionário de filosofia, Abagnano afirma que o conceito é todo o processo que torna possível a descrição, a classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis. Assim, entendido, esse termo tem um significado generalíssimo e pode incluir qualquer espécie de sinal ou procedimento semântico, seja qual for o objeto que se refere, abstrato ou concreto, próximo, distante, universal ou individual, e etc. Desta forma, como objeto cognoscível, e o conceito se manifesta como um fenômeno que é aprendido pelo sujeito e cuja função é determinada por um dado contexto. As reflexões acerca do conceito têm início na filosofia clássica, havendo diversas visões para o seu significado. Para a filosofia, as questões metafísicas envolvendo o conceito incluem o que é de universal e a distinção entre tipos de universais, sendo Sócrates, Platão e Aristóteles os pioneiros desses estudos. Para Sócrates, a existência real dos conceitos ou ideias é obtida a partir de conceitos abstratos, como piedade, coragem ou justiça, e de conceitos concretos, como homem, árvore ou pedra, válidos para toda a humanidade em qualquer tempo e lugar. Já para Platão, considerado de um realismo absoluto, o conceito é analisado mais do ponto de vista de um universal real, essência, existindo em um mundo separado, a priori, que está fora dos objetos e fora da mente. Por fim, Aristóteles
a partir de uma filosofia do realismo moderado, destacando-se os universais como seres inerentes às coisas, cuja a existência é dependente de existirem indivíduos nos quais os universais se exemplificam. Bom, de modo geral, não há consenso sobre o que são os conceitos, quais as teorias do conceito são mais importantes e como as teorias de conceitos podem ser classificadas, havendo diferentes visões sobre conceitos de grandes filósofos e cientistas que estão associados com distintas visões epistemológicas do mundo e cada uma delas estão inclinadas a competirem entre si. Assim, dependendo da visão epistemológica adotada, o conceito de conceito difere, o que justifica um exame mais reflexivo sobre esse tema. Dentro do pensamento filosófico, a Bagnano afirma que a noção de conceito emerge um problema sobre a sua natureza, que deu origem a duas soluções possíveis. A primeira advém do período clássico da filosofia grega e considera o conceito como a essência necessária das coisas, como parte constituinte do próprio objeto, e assim é imutável, independente da perspectiva sob qual o objeto é analisado. Já a segunda solução a Bagnano declara que vem dos primórdios da filosofia grega, quando o conceito é referido como um signo que representa um objeto que tem uma relação de significação com ele, que é fixado de forma arbitrária e convencionalmente. Para Borba, o significado também é arbitrário, na medida em que cada sistema linguístico adota como permanentes ou não determinadas características que constituirão as classes de significantes e significados que utiliza. O signo linguístico transmite ou veicula uma informação servindo-se de uma parte material de percepção associada a uma parte material e inteligível. A parte sensível é significante e a parte não sensível é o significado. Nesse sentido, o signo, como objetivo de veicular um discurso linguístico, é composto pelo significante e o significado. Isoladamente, o signo é um elemento hermético e somente com um contexto, o seu significante recebe o significado e a capacidade de significar em conformidade com o que é exigido dele. Ainda que haja outras discussões possíveis, como na comunicação, etc., mas, de modo geral, para o ser humano, o signo tem uma grande utilidade, a da comunicação, pois é com o signo que ele entende o mundo ao seu redor, e mesmo as pessoas e suas relações sociais e profissionais. Desse modo, o conceito tem uma abrangência e uma proximidade muito grande com a linguística, pois é fundamental essa capacidade de comunicação na transmissão de sentidos, de signos, do símbolo ao signo. Também pode entrar numa perspectiva durkheimiana, quando ele fala sobre a questão dos sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, que só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. Olha como interessante, O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tem de estabelecer uma ordem kinesiológica no sentido imediato do mundo, e em particular do mundo social. Supõe aquilo que Durkheim chama de conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências. Veja, como Durkheim já percebe essa questão, mas é claro que está falando de sistemas simbólicos, e nesse sentido os conceitos são fundamentais. Quando a gente pega, por exemplo, a matemática tem toda a sua estrutura pautada em símbolos, e esses símbolos são conceitos como mais, menos, igual, diferente, razão, proporção, porcentagem, enfim, tem toda uma concepção, fora os números reais, os números naturais, os números irracionais, os números racionais, enfim, tem uma grande gama de variedade de conceitos que são aplicados para nós podermos entendermos, ou nós estabelecermos o conformismo lógico, que estabelece uma concordância entre as inteligências. Mas, voltando aqui ao conceito na linguística, onde ela tem seu caráter mais determinante,
importante também, né? Não que os outros não sejam, mas na linguística é que o negócio efetivamente acontece. Foram os gregos os pioneiros na tentativa de definir a existência ou não de relações entre o conceito, aqui entendido como significado, e o signo que o designa. Porém, somente com os estudos de Ferdinand de Saussure, né, no início do século XX, que a linguística alça status de uma disciplina científica e autônoma. Para Saussure, a linguagem é um fenômeno que abrange diversos problemas, que são também analisados por outras disciplinas, tais como a psicologia e a antropologia. Além de pertencer ao social e ao individual, a língua e fala. Parte essencial da linguagem é considerada por Saussure como objeto de estudo da linguística, sendo produto social permanentemente na coletividade e composto por um conjunto de convenções necessárias para a comunicação. Portanto, no campo da linguística, dá-se o nome de conceito a toda representação simbólica de natureza verbal que tem uma significação geral, convincente, a toda uma série de objetos concretos que possuem propriedades comuns. Logo, para Saussure, que se debruçou sobre o estudo da língua, considerada por ele como passível de definição e classificação, sendo contrário do pressuposto de que as ideias são anteriores às palavras, pois a língua é um contrato social e, portanto, criado a posteriori. Logo, Saussure defende uma ligação inerente entre o significante, imagem, acústica, signo, que é utilizado como elemento de comunicação, e o seu significado, conceito de representação mental. Desta forma, nota-se que o signo, que é determinado pelo grupo social que o compartilha, notadamente de forma arbitrária, pois o seu significado não tem relação natural com a realidade ou com seus sons fonéticos desse signo, posto que esteja em conformidade com os compromissos estabelecidos dentro de uma comunidade em contextos de uso. Saussure reconheceu a existência de certos graus de motivação entre o significante e o significado, propondo dois tipos de arbitrariedade. O primeiro é o absoluto, em relação à totalidade arbitrária e motivada entre o significante e o significado. Por exemplo, para a ideia de criança, significante, podendo haver diferentes significados, menina, guria, dependendo do acordo estabelecido entre o grupo social. E 2, a relativa, que tem a relação arbitrária entre o significante e o significado, abrandada, ou seja, motivada. Por exemplo, para a ideia de 19, significante, há um significado 19 escrito. Né? Você tem um 19 número e tem um 19 escrito, que é a junção de 10 e 9, já anteriormente acordados, dando origem, por essa razão, a uma relação arbitrária motivada. Vejam como é interessante essa noção de conceito e como ela está aplicada a todas as coisas inerentes à nossa existência concreta e abstrata também, né? O outro exemplo também pode ser fugiu aqui da mente, mas vejam como se dá para estabelecer esses critérios do conceito e a importância dela, principalmente nas ciências sociais, onde nós vamos ter noções como conceitos como neoliberalismo, e dentro desse conceito há outros conceitos que serão serão utilizados. Um autor que tem um grande número de conceitos e aplica sobre toda a sua trajetória acadêmica é o Bourdieu, né? Onde você, para entender a noção de classe, majoritariamente você é obrigado a entender espaço social, hábitos, campo, ilúzio, investimento, mas o que? Enfim, tem uma gama de conceitos, né, que ele aplica durante as suas teorias e que você tem que se apronar, assim como o Durkheim também tem o Max Weber tem o Karl Marx também, ele tem uma extensa miriada de conceitos, né? Se você vai no Capital, no primeiro capítulo, né, que é o capítulo mais importante, que é o capítulo teórico, né, é ele que vai massificar o entendimento acerca de todo o projeto intelectual do Marx ali durante o Capital. Você vai ter lá
valor de uso, valor de troca, trabalho abstrato, trabalho concreto, vai ter feticismo da mercadoria, mais-valia relativa, mais-valia absoluta, capital variante, capital constante, capital... Ai, já esqueci, mas é tanto capital... Mas, enfim, ele tem toda uma extensão conceitual que vai servir como preparação para compreender o restante da obra, né? Até você chegar a outros conceitos, né? Como que ele fala mesmo? Acumulação primitiva, e esses conceitos são apropriados por outros autores que vão ressignificá-los, que vão dar um trato diferente deles, como é o caso do Antônio Gramsci, né, que pega muito dessa base marxista e expande ela em outras perspectivas, criando novos conceitos, como, por exemplo, o intelectual orgânico, né, que tem como base já todos esses elementos desenvolvidos por Marx. Nós temos outros autores que vão elevando isso, como o pessoal da escola de Frankfurt, com a teoria crítica. Enfim, você tem o Bauman também com a noção de líquido, né? Ele aplica para tudo, né? Interessante, tudo para ele é líquido. Mas, enfim, a gente percebe que tem uma base muito grande de conceitos, e quanto mais conceitos nós dominarmos, quanto mais conceitos nós tivermos como um arsenal para interpretação e decodificação do mundo, nós expandimos nossa sofisticação de análise da realidade. Enfim, então, quanto mais conceitos, melhor será a interpretação do mundo, mais diversificação de ferramentas de análise você vai ter. Bom, eu acho que contribuí minimamente aqui para o debate acerca da noção de conceito. Espero que vocês tenham compreendido. Não sei se eu avancei, foi muito rápido, se eu fui muito devagar. Mas eu gosto muito dessa questão, porque eu pretendo fazer mais vídeos. O próximo sobre teoria, o outro sobre metodologia. Esses eu creio que vai ser um pouco mais longos do que esses anteriores. Mas depois eu quero entrar a Vera mesmo em autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Feinberg, mas o que? Vou retornar ao Bourdieu, Bachelard, alguma coisinha do Bernard Lahire, trazer alguma coisa também do Bruno Latour, nessa parte de ciência, né? Fechando com Latour, né? A minha ideia é fechar com Latour porque ele que tece duras críticas à ciência, mas eu acho que ele traz uma contribuição muito importante. A questão que o pessoal é um pouco chato, né? Enfim, eu vejo dessa maneira aí, tá? Fiquem com Deus, vão pela sombra, cuidado com a chuva e até a próxima. Valeu!